Seja bem-vindo à segunda parte do Jornal Regional. Hoje, 12 de maio, celebra-se o Dia Internacional do Enfermeiro. A data foi criada pelo Conselho Internacional de Enfermeiros e assinala o aniversário do nascimento de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna. Comigo, para assinalar esta data aqui no Jornal Regional, tenho Fátima Monteiro, dirigente nacional e coordenadora da Direção Regional do Porto do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Boa tarde, Fátima Monteiro. Bem-vinda aqui ao Jornal Regional. Antes de mais, e parabéns pela data. Porquê é que faz tanto sentido assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro? Faz sentido porque, como deve perceber, é uma profissão de dar muito à população, de um grande esforço e que, pela substituição que nós fazemos das incapacidades e substituição daquilo que o outro não é necessário, não consegue fazer, é importante a nossa profissão, num contexto cada vez mais conturbado e de não valorização das competências que os enfermeiros têm adquirido ao longo do seu percurso profissional. É interessante também perceber como os enfermeiros deram um grande contributo pela positiva na evolução do que foi os ganhos que tivemos com o Serviço Nacional de Saúde. Ao longo dos anos, os enfermeiros foram-se afirmando pelas suas competências, pela sua autonomia e daí, sendo desta forma intervenientes numa população cada vez mais saudáveis e nos indicadores que nós conseguimos atingir e com o Serviço Nacional de Saúde, que, segundo a OMS, somos o 12º a nível mundial. Não deixa de ser cada vez mais preocupante e de todos nós fazermos a reflexão o porquê de um governo tratar tão mal os profissionais que estão 24 horas junto dos utentes. E pegando nisso, eu estive a ler a edição de março da revista do CEP, onde tive a oportunidade de consultar alguns números, entre eles que nos últimos 3 anos houve uma diminuição de 30% dos rendimentos dos enfermeiros. Sim, é brutal. Apesar de, como eu estava a dizer, das competências que nós temos, até só com o nível de formação, com licenciatura, das competências que se adquire também com a especialização, este governo teima em discriminar os enfermeiros de forma negativa, tratando-os de forma diferente dos outros licenciados da administração pública. Já nem para falar no risco e penosidade da profissão, dos horários que são, como sabe, de 24 horas, que não estão de acordo com a vida familiar e social, de ser uma profissão de alto risco, porque se lida não é só com a doença, é com o sofrimento físico, psicológico e social, porque nós apanhamos isso tudo. E mesmo assim, depois de até usarem os enfermeiros como referência, o próprio ministro, mas os governos, os sucessivos governos, quando foi da negociação de carreira, não tiveram pejo nenhum em não reconhecer a importância social que os enfermeiros têm na sociedade e no Serviço Nacional de Saúde. Começa logo por um número elevadíssimo de colegas que estão no desemprego, são cerca de 5 mil. E temos que ver que isto tem custos. Formar técnicos altamente qualificados, que podiam dar um grande contributo nas instituições, permitir um acesso mais rápido e melhor, tanto em qualidade como em quantidade, aos utentes. O governo gasta dinheiro na formação deles e atira aos pós-desemprego. E quem ganha são aqueles que, a custo zero, vão usufruir das competências e da mais-valia que estes profissionais têm. E é por isso que vemos a sair diariamente enfermeiros para o estrangeiro. Depois, há aqueles que admitem com vínculo precário. Temos um número elevado de enfermeiros com vínculo precário, alguns há vários anos, como é o caso do serviço dos cuidados de saúde primários. Depois, os colegas ainda têm competências específicas com a especialidade e a carreira não veio contemplar nas suas remunerações este acréscimo de competências. Depois temos a questão da saída de colegas para a reforma e que também não são substituídos. Temos os ritmos acelerados de trabalho que leva também
a um absentismo maior. Logicamente que ninguém aguenta fazer, em vez de 120, 140, fazer 180 ou 190 horas por mês. Logicamente que há limites de visão. Prejudica a qualidade Exatamente. do serviço. Isto vai ter reflexos tanto na segurança dos utentes como na segurança dos profissionais. E isto é incrível que o Governo não valorize e não trate dignamente estes profissionais que são o pilar do Serviço Nacional de Saúde. Por isso, as lutas que o CEP tem encetado e continuará a encetar para que se aumente o rácio de enfermeiros por serviço, que estão a diminuir, e temos até aí situações de hospitais que não conseguem e já põem a possibilidade de fechar camas porque não têm profissionais em número suficiente para corresponder como deve ser aos utentes. Portanto, isto no fundo, vem também, é uma forma paulatina de destruir o Serviço Nacional de Saúde e viola o princípio que está consagrado na Constituição, o acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde de uma forma universal e tendencialmente gratuita. Alguns dados que também tive a oportunidade de consultar mostram que nos últimos 4 anos só foram contratados 137 profissionais de enfermagem, enquanto que médicos, por exemplo, eram mais de 1000, dirigentes eram quase 700. Portanto, há aqui uma forma errada de pensar esta distribuição de recursos humanos. Eu não sei se a admissão desses profissionais, de outros profissionais, é necessária, porque está claro que nem põe em causa, porque também são necessários. O que nós lamentamos é que a mesma política de admissão para determinados profissionais não seja aplicada aos enfermeiros, até porque os enfermeiros têm que haver um rácio muito superior e uma estabilidade muito grande, porque eles estão lá 24 sobre 24 horas, coisa que os outros profissionais da saúde estão, mas em menos quantidade. E que a forma como se vê o doente, por exemplo, que atualmente o rácio de enfermeiros por doente é diferente da manhã, da tarde e para a noite. Quando os doentes são na mesma doentes, tanto de manhã como de tarde e para a noite. E depois, cada vez menos há o incentivo até de se disponibilizarem para trabalho extraordinário. Os colegas trabalham horas a mais sem ser remunerados. E a desvalorização que tiveram com estas medidas e esta cegueira política economicista por parte dos sucessivos governos, diminuir despesa pública, isto, no fundo, vai traduzir-se numa população cada vez menos saudável. Isso é que tem custos acrescidos para o país. Portanto, tem que haver uma inversão de políticas, temos que exigir que seja um governo preocupado com a saúde da população e quem trata mal os profissionais de saúde, neste caso os profissionais, os enfermeiros, também não tem respeito pelos utentes. Porque se os enfermeiros não tiverem condições de trabalho dignas, tanto do ponto de vista remuneratório, como de condições de trabalho físicas, até de diminuições de horários. Isto é inadmissível o que aconteceu, impor as 40 horas aos enfermeiros, quando a própria OIT dizia, e Portugal subscreveu, que para certas determinadas profissões, como é da enfermagem, não devem ter cargas superiores a 35 horas, o Governo teima e põe 40 horas a todos. E é por isso que o CEP tem e continuará no seu caderno reivindicativo, e continuamos a negociar com o Ministério, mas que há falta de abertura e de sensibilidade para estas questões, dizer que temos que ter uma carreira que valorize e que ganhe os profissionais, que os prenda e estimule a ficar em Portugal, porque a maior parte dos profissionais que saem de Portugal não voltam. E isso é que é pena. E vamos ter profissionais cada vez mais velhos e numa profissão de alto risco, de alta exigência física e psicológica. Vai ter consequências nefastas para os utentes e também para os profissionais. E contra isto, nós dizemos que cada vez mais tem que ser um Estado prestador e não financiador. Porque qualquer dia estamos num estado mínimo e um Serviço Nacional de Saúde só para pobres
e outro para ricos, quem tem poder económico. Logicamente que a profissão há um desencanto, porque as pessoas lutam e é um governo autista que só vê números e trata muito mal os enfermeiros. E desde 2011 foram pedidas à ordem para sair do país 7.564 declarações. Portanto, isto demonstra o descontentamento dos profissionais relativamente às condições de trabalho que são dadas. Fátima Monteiro, a figura do enfermeiro sempre foi vista como uma espécie de anjo da guarda. Também por isso merecia mais respeito por parte do Estado? Eu não gosto muito da figura de anjo da guarda. Agora, o que é importante é perceber que o enfermeiro é aquele profissional que está junto do doente, que acompanha o doente, que intervém no seu estado 24 horas sobre 24 horas. Se usar essa imagem de anjo da guarda, é quase o profissional que está ali, ao mínimo sinal, há que intervir e intervém. Até porque com as competências que fomos adquirindo ao longo da nossa vida profissional e que nos leva a ser mundialmente reconhecida como dos melhores a nível mundial, devia ser muito bem tratado. E quem não trata bem os enfermeiros também não trata bem os seus utentes. A luta vai continuar, vamos exigir que as condições melhorem, tanto do ponto de vista remuneratório como do ponto de vista da precariedade, tem que haver, e da admissão de mais profissionais, porque ao defender termos melhores condições, estamos a defender também mais qualidade nos cuidados que se prestam aos utentes. Apesar de todas estas contrariedades, porquê é que vale a pena ser-se enfermeira em Portugal? O que é que a move? Se falar com a maior parte dos colegas, neste momento há um desencanto muito grande, como em todos os portugueses. Muitos em todos os portugueses, mais nos mais jovens. Mas nos mais velhos, chamemos-lhe assim, dos que têm mais anos já e já têm uma carreira, pouca motivação existe. O que geralmente quem vai para a enfermagem, o que os move é o cuidar, é o melhorar e ajudar o cidadão, o doente, a ser mais capaz e ser também veículo de transformação da sociedade. E é por isso que todos nós, enfermeiros, acreditamos que é possível melhorar. O Sindicato dos Enfermeiros tem consciência que no momento de desencanto há que dar ânimo aos seus profissionais e ao povo em geral, que é possível melhorar, mas que a melhoria passa por uma alteração de políticas e exigir que estas políticas mudem. E por essas jornadas de luta que hão de continuar. Exatamente. Fátima Monteiro, obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Quase um quarto dos portugueses continuam sem fazer face às despesas básicas do dia-a-dia. A marmita regressou em força aos locais de trabalho, disparou a febre das promoções e dos descontos e muitos regressaram aos campos para cultivar a própria comida. Com um cada vez mais apertado orçamento familiar, os consumidores fazem contas à vida. Desde 2008, o ano em que começou a crise, Portugal perdeu 1 em cada 7 empregos, a maioria deles a partir de maio de 2011, quando entrou em vigor o Plano de Resgate Internacional da Economia do país. Os cortes de salários e dos programas sociais e o aumento dos impostos corroeram a renda das famílias e o consumo. Com um apertado orçamento familiar, os consumidores arranjam soluções para conseguirem sobreviver. 3 anos de troika trouxeram de volta a marmita, deram impulso às promoções e houve quem regressasse aos campos para cultivar a própria comida. Há pelo menos 300 mil portugueses a passar fome. Em períodos de dificuldade financeira, os portugueses cortam nas refeições fora de casa, nos gastos com o vestuário e em comida. Nos últimos anos, a procura de áreas para o cultivo agrícola aumentou. As famílias estão no limite em termos de esforço financeiro e a possibilidade de terem acesso a um espaço para cultivarem os seus próprios alimentos é uma solução cada vez mais semeada. O comércio tradicional também começa a merecer a preferência de quem procura lojas perto de casa.
O contexto económico e as medidas de austeridade fizeram aumentar a percentagem de pessoas que admite não ter capacidade financeira para cobrir as despesas básicas. Em Portugal, pratica-se as taxas mais elevadas de IVA. Em março de 2012, a subida do IVA traduziu-se em mais de 11% a agravar o custo dos alimentos. 35% dos produtos alimentares sofreram um aumento superior ao previsto pela alteração do imposto. Agora, com o aumento anunciado do imposto de valor acrescentado de 23% para 23,25% previsto para o próximo ano, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição prevê que tal aumento venha a recair sobre o consumidor, visto que a cadeia de valor vai ajustar a oferta. Produtos de consumo cotidiano, como bolachas, cereais, frutas e legumes em conserva, açúcar e carne processada, são vendidos à taxa máxima de IVA. E é também o caso da restauração. A proposta de redução apresentada no Parlamento pelo Partido Ecologista, os Verdes, chumbou com os votos contra a maioria e a favor de toda a oposição. A maioria PSD-CDS justificou a manutenção da taxa com a situação financeira do país. O consumo de peixe tem inúmeros benefícios para a saúde, principalmente na prevenção de doenças mentais e do envelhecimento. O que talvez não saiba é que os peixes gordos reduzem o risco de depressão, mas só nas mulheres. A conclusão parte de um estudo levado a cabo por um grupo de investigadores australianos. Os portugueses são os maiores consumidores de peixe na Europa e os terceiros no mundo. Venha do mar ou do rio e seja fresco, congelado, seco ou fumado, o peixe é um alimento versátil e com inúmeros benefícios para a saúde. Com um grande contributo para a prevenção de doenças mentais e de alguns problemas decorrentes do envelhecimento, não é de admirar que o peixe seja de alto valor nutricional, daí ser incluído em todas as dietas saudáveis. E algo tão simples como ingerir determinados peixes pode ser o segredo para evitar a depressão. De acordo com um estudo realizado por investigadores australianos, consumir peixes gordos como o salmão e o atum, pelo menos 2 vezes por semana, permite reduzir até 25% o risco de depressão nas mulheres. A investigação, conduzida na Tasmânia, Austrália, acompanhou ao longo de 5 anos mais de 1.400 homens e mulheres com idades entre os 26 e os 36 anos. Os participantes mantiveram diários onde davam conta dos seus hábitos alimentares, que incluíam vários tipos de peixe e marisco. Mesmo depois de considerados vários fatores como os hábitos tabágicos, a prática de exercício físico, o consumo de álcool e o peso, os benefícios do consumo de peixe mantiveram-se nas mulheres. Mas parece que o truque só resulta mesmo no sexo feminino, pois nos homens não foram observados quaisquer efeitos redutores do risco de depressão. Com estes resultados, os investigadores acreditam que os elevados níveis de ácidos gordos ômega 3 podem ter-se combinado com as hormonas femininas, ajudando a que o cérebro se mantenha a funcionar normalmente e com saúde. A nutricionista Sarah Schenker afirmou que o estudo mostra mais uma vez que as pessoas devem parar de olhar para a comida como um combustível e pensar nela de forma mais ampla. E como quem come melhor vive melhor, seja criativo e procure incluir o peixe no seu dia alimentar. O núcleo sportinguista da Ilha Terceira, nos Açores, já tem uma nova casa. As novas instalações foram inauguradas pelo presidente do Clube Leonino, Bruno de Carvalho. Os Açores mostraram ao presidente do Sporting que são verdes por natureza. Foi o que constatou Bruno de Carvalho, que está de visita a 4 ilhas da região para reunir-se com os núcleos locais do Clube de Alvalade. A sua primeira passagem foi pela Ilha Terceira, onde inaugurou as novas instalações da sede do núcleo sportinguista. Um reconhecimento mais do que legítimo e merecido do Sporting Clube Portugal a todos estes sportinguistas dos Açores, agora nesta primeira fase aqui na Terceira e depois avançando pelas outras ilhas. É um reconhecimento de todo o carinho e que realmente o Sporting não se esquece daquilo que são as suas bases e aquilo que são os elementos do seu maior património, que são as pessoas e o amor que tem pelo clube. Embora fundado em 1987, o núcleo sportinguista da Ilha Terceira só agora conseguiu obter um espaço próprio. Está situado na antiga escola da Freguesia da Conceição e contou com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Então, abrir uma casa de trabalho
uma casa onde vai ser discutidos assuntos muito importantes, não só para o desporto local, porque somos um núcleo que defendemos o bom nome do Sporting, mas ao mesmo tempo praticamos a atividade desportiva. Temos a oportunidade a jovens e a nós jovens. Na ocasião, o núcleo sportinguista prestou uma homenagem a título póstumo a um antigo dirigente, Eduardo Sousa. Uma homenagem muito sentida, mas muito sentida. O Eduardo foi um homem que trabalhou arduamente para este núcleo, deu a cara. Bruno de Carvalho cumpre mandato desde março de 2013. Neste primeiro ano faz um balanço positivo como presidente do Sporting e coloca a tónica no trabalho orientado para melhorar o clube, quer no aspecto financeiro, quer desportivo. Um balanço positivo, vemos as pessoas muito felizes, contentes e isso era um dos grandes objetivos que nós tínhamos. Voltar a devolver tudo aquilo que é o orgulho, tudo aquilo que é a alegria, voltar a ver os sportinguistas de cabeça erguida e perfeitamente satisfeitos, é a nossa maior conquista. Tudo o resto é trabalho. Sabíamos que tínhamos muito trabalho pela frente, felizmente temos um Sporting cada vez mais organizado. Para além da terceira, o dirigente leonino visita as ilhas do Faial, Pico e de São Miguel. Esta passagem pelos Açores é também aproveitada para encontros com outras entidades e dirigentes das associações de futebol locais. Verdes por natureza. Um brinde à Ilha Terceira, aos sportinguistas, ao núcleo e ao Sporting Clube Portugal. O Café Bugatti recebeu uma vez mais o júri do primeiro concurso da francesinha RTV Audiência. Nesta fase final foram selecionados 5 candidatos que serão avaliados por um júri composto por elementos da Confraria de Francesinhas. A segunda fase do concurso de francesinhas, organizado pelo Jornal Audiência, juntamente com a RTV, já arrancou. Cerca de 30 restaurantes foram avaliados na primeira fase. Agora restam 5 para a fase final. O primeiro restaurante a ser avaliado, pelos júris da Confraria de Francesinhas, foi o Café Bugatti, situado na Rua da Constituição. Esta segunda fase tem um elemento de surpresa para os proprietários do café. O júri aparece sem aviso prévio. Uma mais-valia para os proprietários do Bugatti. Senão as pessoas também se podem aproveitar daquilo que sabem que vão fazer. Assim, sendo surpresa, é tudo melhor na hora, né? Penso que sim. Um sabor único dado por um molho de eleição e o facto da francesinha ser confeccionada na hora são os grandes triunfos do Bugatti. A nossa francesinha é uma francesinha tradicional, típica do Porto, que é composta com bife, linguiça, salsicha fresca, queijo, fiambre, mortadela e depois a nossa grande especialidade que é relativamente o molho, não é? Que é a diferença e que nos marca a diferença um bocadinho no Porto. E é tudo feito na hora, tudo. Não temos nada confeccionado. A iniciativa é encarada com bons olhos, ajuda a mostrar o que há de melhor no Porto e dá visibilidade aos cafés menos conhecidos. O Café Bugatti acredita que a vitória está garantida. Nós sabemos a qualidade que nós temos na nossa francesinha, principalmente o nosso molho, e acho que temos muitas condições para ganhar este concurso. E vamos ganhar. Nesta fase final do concurso, os jurados pertencem à Confraria de Francesinhas. Depois de degustada a iguaria, o júri elogiou o ambiente familiar do café. Olha, eu sou amante de tudo aquilo que é feito em família, em sociedade, quando nós podemos levar a nossa família aonde nós gostamos de ir e eles estão sempre presentes. Eu acho que um café em que trabalham aqui 2 irmãos, um café familiar, agrada-me essa ideia. Gosto. Agora faltam ainda avaliar 4 estabelecimentos nesta finalíssima do primeiro concurso da francesinha RTV Audiência. Vamos às previsões do estado do tempo para amanhã. Espera-se céu geralmente limpo, uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões do interior norte e centro e ainda uma pequena subida da temperatura máxima no litoral norte e centro. Para o Porto vamos ter 23 graus de máxima, 27 para Lisboa e 31 para Faro. Chega assim ao fim este Jornal Regional. Até amanhã, ao meio-dia.